Olá, tudo bem? Aqui é a Ana Lopes do Mais Aprendizagem e hoje eu vou fazer mais uma entrevista. E essa entrevista é com uma pessoa muito especial porque ele me ajudou a provar que mapas mentais, dá para fazer mapas mentais de textos jurídicos. Ele é um advogado, ele fez o AM3 e a gente foi construindo, né, junto como que ele poderia trabalhar os textos que ele estava estudando para concurso, que eram textos jurídicos principalmente, em mapas mentais. Essa pessoa, o Diógenes Almeida, muito obrigado por estar aqui. Diógenes, tudo bem com você? Oi, Ana, tudo bem? É uma honra estar aqui podendo participar dessa entrevista com você. Nossa, eu que agradeço você estar concedendo o seu tempo aí pra gente. E sempre que a gente faz essas entrevistas, a gente consegue assim tirar muitas dicas para quem está chegando, para quem está pensando o que vai fazer, como é que vai fazer, né, para seguir o seu caminho, seja um concurso, seja uma pós-graduação. Então, está sendo muito interessante a gente fazer essas entrevistas, justamente porque tem muitas dicas assim de trincheira para as pessoas. Então, eu queria que você contasse um pouco da tua história, Diógenes. Como é que você chegou, como é que foi, como é que você se debateu aí com esses mapas no início? Bom, eu já estudava para concurso há um tempo, assim, uns 2 anos. Eu estava estudando e fazendo vários concursos na área de TRTs, Justiça do Trabalho. Quando eu comecei a acompanhar o blog, na época era o Videoaulas Baiana, né? Isso. Agora mais aprendizagem. E aí, começou, você fez o curso AM3 e aí eu aproveitei a oportunidade para começar e aprender sobre mapas mentais, que eu já tinha tido algum contato, mas nunca peguei para fazer mapa mental e tal. E achei bem interessante e entrei de cabeça. Assim, eu já estava desenvolvido, eu já tinha estudado bem para os concursos, já estava tendo resultados bons, mas aí quando eu comecei a fazer os mapas mentais, comecei a fazer o curso, eu percebi assim a diferença principalmente na minha capacidade de concentração melhorou muito, Bacana. porque eu ficava o tempo todo que eu estava fazendo o mapa mental e estudando, eu estava concentrado, eu não perdia a concentração, porque eu tinha muita dificuldade de ficar lendo e me manter focado aquele tempo que eu estava estudando. Então, às vezes eu estava lendo e acabava me distraindo e tal. E com o mapa mental eu consegui manter muito bem o foco. Acho que foi uma grande vantagem que eu vi, além da capacidade de memorização, né, com os ícones e as cores, assim, realmente foi fantástico. Ah, que legal. Eu, E eu acho bacana essa coisa do foco, né? Porque o mapa mental é uma ferramenta ativa, de estudo ativo. E sim, isso mantém o foco. Você tem que raciocinar, você não consegue montar um mapa mental sem raciocinar. E é isso que te mantém ali prestando atenção, né? Para é, você não desviar a cabeça para outras coisas. Na leitura você fica mais passivo e aí você acaba se distraindo mais facilmente, né? sim. Ah, Eu acho que é legal. por isso que, às vezes, assim, para mim, pelo menos, estudar exatas, matemática é bem mais fácil, porque realmente você tem que ficar fazendo conta, você está mais ativo no estudo, né? E aí só ler, às vezes, faz perder a concentração, se você não Vai estiver dando sono, né? arriscando, é mais fácil perder a concentração. Ah, verdade. E aí, Jorge, a gente teve uma história muito interessante naquela sua turma, que você queria mapear os textos de direito que você estava estudando para concurso, né? Sim. E você perguntava, mas será que dá para estudar para direito? Porque direito tem muito detalhe, porque não sei o quê. Eu falei assim, olha, você é o advogado, então vamos trabalhar juntos aqui, né? Eu sou especialista em mapas mentais, então a gente vai trabalhar juntos e a gente vai encontrar uma forma. Então você fazia um, eu fazia outro e tal, e no final você fez uns mapas maravilhosos de um assunto que você disse que era super complicado, né? Que tinha muita decoreba. Como é que é o nome do assunto? Era prescrição e decadência do direito civil. Ah, tá. E aí você fez acho que uns 3 mapas super coloridos, super bonitos, né? Super bem Uhum. estruturados e tal. E depois você acabou tendo uma surpresa com esses mapas, não foi? Conta um pouquinho Foi assim. disso.
A minha dificuldade com o texto de lei, eu lembro que era a lei já é um texto muito condensado já. Então eu ficava com essa dificuldade de, o que é importante? É tudo, parece que tudo é importante ali, apesar de ter palavras conectivas que a gente pode tirar, mas parece que aliás, tem muita informação que é difícil, né? Assim, você resumir, enxugar. Então a minha principal dificuldade com o texto de lei era essa. Na época eu estava estudando para o concurso TRT 18 e esse tema, prescrição e decadência, é um tema que tem muito prazo, muito decoreba. E eu falei, vou aproveitar esse tema para fazer durante o curso e já aproveitar para estudar para o concurso. E aí fiz esses mapas que você disse, você me ajudou também, né, a resumir, a fazer. E para minha surpresa, a redação no concurso do TRT 18 foi justamente sobre esse tema, assim, dei uma extrema sorte. E quando eu vi, assim, nossa, eu lembro na hora da prova, eu não conseguia conter, porque eu dava risada sozinho, porque eu falei, nossa, tá tudo na minha cabeça, eu lembrava dos desenhos, eu fui ponto por ponto, assim, e depois foi legal que quando eu vi o espelho de correção da prova, tinha os itens assim, igual eu tinha feito nos mapas mentais. Foi muito legal. E você acabou passando nesse Uma concurso, experiência né? muito boa. Opa, você não me ouviu, né? Opa, deu uma travadinha. Deu uma travadinha, né? Eu tava perguntando, você acabou passando nesse concurso, né? Passei. Fiquei em 12º, colocação 12º no concurso. E agora estou aguardando ser chamado. Certo. Logo em breve. Concursos depois disso, não foi isso? Aí depois disso eu passei em outros concursos também, no TRT de São Paulo, no TRT do Pará e recentemente no Tribunal de Justiça de São Paulo. Poxa, que também. Bacana, parabéns, cara. Aí eu decidi, agora tá chegando perto já da minha nomeação, aí eu decidi dar uma parada, dar umas férias agora. Merecidíssimo, né? Você passou em 3 concursos. Parabéns mesmo, cara. Fico muito feliz por você. Muito feliz mesmo. Obrigado. Legal. E Diógenes, já que você é o rei do concurso agora, né? Que saiu passando. Não, longe disso. Em vários concursos. Né, e concursos assim com uma puxada, uma pegada forte em legislação, né? Você tem alguma dica assim que você poderia passar para as pessoas que estão começando ou que estão estudando? Porque às vezes tem uma pessoa que já está estudando há algum tempo, mas ela meio que empaca, ela não consegue aumentar mais o resultado dela. Então você tem alguma dica para as pessoas estudarem melhor esse material usando mapas mentais? Assim, eu tive um contato com mapas mentais já numa fase que eu já estava bem até nos concursos, mas foi um diferencial no sentido de conseguir melhorar a minha concentração e consequentemente, a minha efetividade nos estudos e também nesses pontinhos que eram difíceis de decorar, porque esse concurso que eu estava fazendo são muito decoreba, né? Tinha muito decoreba. Então tinha alguns pontinhos que, por mais que eu estudasse, sempre ficava uma coisa para trás, sempre tinha algum branco daquela parte. Então, depois que eu peguei os mapas mentais, eu comecei a focar naquelas áreas que eu tinha dificuldade de decorar, de guardar mesmo. E acho que isso foi uma diferença, assim, depois de eu já ter estudado bastante. Eu estava bem, nesse momento que eu peguei os mapas mentais, valeu a pena. Mas se eu fosse começar a estudar hoje, com certeza começaria já estudando com mapas mentais. Assim, com certeza teria rendido muito mais. Principalmente porque depois a revisão fica muito rápida, né, Ana? Exatamente, a revisão, eu acho que esse é um dos grandes fatores. Outro fator que você comentou, que você está sugerindo, né, que as pessoas usem especificamente para aqueles pontos difíceis, né, é porque a gente ensinou também alguma coisa de memorização, né, não foi só uma coisa de, faz um mapa mental assim. A gente complementa o treinamento com as técnicas de memorização, né. Então, achei bacana você ter comentado isso, né, porque realmente funciona nesse aspecto da memorização também, né.
E outra coisa que eu achei legal é a gente passa a entender, né, a questão das três fases do aprendizado, que é a aquisição, aí depois a retenção e a fase de aplicação. Uhum. E, e aí eu passei a ter mais paciência, porque geralmente eu ia estudar e já queria terminar de ler e saber fazer a prova completa, assim. E Eu não acho é que assim. essa ansiedade é um pouco gerada pela escola, né? É, Até assim, parece que tem alguns professores que eles mesmos não têm noção disso. De que a coisa não. Ele dá aula e acha que a partir daquela aula o aluno já está sabendo. E não é assim, ele só fez a primeira fase, né? Então, essa é uma ansiedade comum mesmo. É bem interessante essa tomada de consciência, né? Isso é uma das primeiras coisas que eu falo para as pessoas quando eu começo a falar do M3. Olha, você está se frustrando porque você não está entendendo o processo, né? sim. E aí eu acho que isso aumenta bem a motivação também da pessoa, porque senão ela começa a se sentir incompetente e tal. Você começa a perceber o resultado depois, se você tiver paciência, vai sentindo, né, esse resultado. Você vai se sentindo mais confiante mesmo, porque passa a perceber que sabe mais mesmo, que está conseguindo ter mais domínio na matéria, até para falar dela. Acho que você consegue ter uma organização mesmo daquele assunto, né? Você consegue visualizar ele melhor e depois aplicar, né? Falar sobre ele e voltar. Dá mais segurança, né? Dá, com certeza. Pô, legal, Diógenes. Eu tô muito feliz de estar falando aqui com você. Muito feliz de você ter topado fazer essa entrevista. Tá dando essas dicas de ouro aí, porque essa parte do direito é a que o pessoal mais pergunta, né? A gente tem no AM3 um público grande de concurso e as pessoas, a primeira pergunta que aparece sempre é: mas dá para usar esse negócio para estudar direito? E justamente com essas objeções que você colocou, né? Tem muito detalhe, tem muita, o assunto já é muito condensado e tal. E a gente trabalhou essa questão, né, bem junto, assim, você foi o primeiro que trouxe isso muito forte. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido a gente fazer aquele trabalho e ter dado todo aquele resultado. Então, assim, é uma vitória sua que eu compartilho, assim, e isso me deixa muito feliz, sabe? Que legal. Então é isso, Diógenes. Eu te agradeço demais pelo seu tempo. Bom, eu que agradeço. Eu que agradeço aí por toda essa vontade de ensinar, e a gente vê que você faz isso com muito amor, assim, e realmente tem mudado a vida de muita gente, pelo que eu tenho visto, nessa questão de como estudar. Sempre você está passando alguma dica no blog de como melhorar, tal. Isso é fantástico, assim. Eu gosto demais de seguir. E parabéns, parabéns. Faço no coração mesmo, e assim, eu tô muito feliz hoje, né? Porque eu tive uma transição de carreira aí meio que não foi muito tranquila, né? Porque não foi uma decisão fácil fazer essa transição de carreira a essa altura da vida e tal. Sim. Mas eu tô muito feliz da decisão que eu tomei. E cada vez que eu converso com uma pessoa como você, com uma pessoa que eu consegui ajudar, aí eu fico mais feliz ainda. Com certeza. Então tá bom, Diógenes. Muito obrigado de novo. E eu vou encerrar por aqui, senão a gente vai ficar conversando a noite toda. Tá bom? Ok. Eu que agradeço, Ana. Um abraço. Outro.